Bem-vindos, amigos. No vídeo de hoje falarei sobre Lord Jim, personagem de Joseph Conrad, que é o mesmo título do romance, não é? E alguns dos nossos defeitos dramáticos. Eu não comentarei todo o enredo do romance, mas apenas algumas características desse personagem, em especial uma cena que nos fazem pensar nos nossos defeitos de um jeito um pouco diferente, me parece, do que na concentração excessiva sobre os nossos pensamentos. A primeira coisa é o sentimento de culpa do Lord Jim. O sentimento de culpa é algo que acompanha o personagem principal do romance em toda a narrativa, pelo menos porque, claro, nós já entramos no drama que ele protagonizou do naufrágio que poderia ter acontecido no navio em que ele estava trabalhando, não é? E da fuga dele. Então, essa culpa o acompanha do começo até o fim da narrativa e é o que precipita o fim do próprio Jim, ou seja, o modo como a história atinge o seu desfecho, a trajetória do personagem chega ao seu desfecho. Jim se sente culpado no sentido de que tem remorso, como nós já dissemos no vídeo dedicado ao Pato Selvagem, de Henrik Ibsen. Usa aqui o termo culpa como sinônimo de remorso, de autodesprezo. É isso que o Jim sofre. E como o Gregers Werg, o Pato Selvagem, ele despreza a si mesmo. Ou seja, é aquela coisa do ele sempre é insuficiente, ele sempre é ruim, tá? Com esse sentimento que a gente pode dizer que é um nojo de si mesmo, tá? E que se manifesta também de uma outra forma orgulhosa, porque essa é uma das duas faces do orgulho, que é não pode mais cair. Parece que ele não é capaz de remediar o ato de covardia, no caso do Jim, por exemplo, e por mais que ele tente corrigir aquilo, por mais que ele tente superar, porque na verdade o que ele tenta inconscientemente é desfazer aquilo, tentar apagar. E não é assim que é o arrependimento. O arrependimento, as nossas ações, elas têm reflexo na realidade, elas reverberam na realidade ao nosso redor, e nós não podemos apagar essas consequências. O que está feito, está feito. Então, o ato de covardia do Jim não lhe pareceu algo humanamente possível para ele, mas lhe pareceu um negócio tão absurdo, mas tão absurdo, que na cabeça dele, ele se destruiu naquele momento. Quando, na verdade, ele foi se destruindo aos poucos ao longo da vida pela culpa. As suas ações foram manifestando esse sentimento de autodesprezo em relação a si mesmo. E aí vem o orgulho do eu não posso cair mais, porque eu já estou caído. Eu não posso cair ainda mais. É curioso como isso é ambíguo, porque, bom, eu estou caído já, então não é dane-se, não, eu não posso cair ainda mais. De um jeito macabro, ele tem sempre presente o próprio pecado, para usar um versículo do Salmo 50, tenho sempre presente, ou tenho sempre diante de mim meu pecado. Jim também o tem, mas de um jeito macabro. Eu nunca vou prestar. Por quê? Porque eu fiz aquilo lá atrás. Eu não deveria ter feito aquilo em momento algum da minha vida. Então eu me acabei. Bom, mas a vida continua, né? A vida continua, o personagem, como nós, estabelece novos laços, tem novas oportunidades que ele consegue abraçar, mas sem deixar o autodesprezo. E como o autodesprezo o corrói de uma tal maneira que ele não consegue abraçar integralmente essas novas responsabilidades e compromissos que são mais importantes do que a experiência da culpa, que são o que ele pode fazer naquele momento. E a culpa do Lord Jim, ela se manifesta dramaticamente no romance. O modo como ele fala, o modo como ele se comporta, revelam esse autodesprezo, o nojo de si que ele carrega constantemente,
Não importa o que ele faça, não importa para onde ele vá, não importa que ele queira procurar o seu patrochano, o seu refúgio afastado de tudo, porque a culpa ainda está lá. E uma das formas de manifestar a inconsciência total do que é essa culpa e de como esse mecanismo de autodesprezo destrói a pessoa é o que o Jim faz de fugir, é o ato que ele tem de fugir, né? Pensando que aquilo vai aliviar de algum modo, que ele não vai ver mais ninguém, que ele está sentindo vergonha, né? Ele está sentindo vergonha do que ele fez, vergonha dos outros, saberem da covardia dele. E percebendo isso no Jim, eu comecei a pensar em como a vida interior se manifesta dramaticamente. Ou seja, nós temos gestos traidores que revelam os nossos defeitos e angústias. Gestos que muitas vezes são vistos pelas outras pessoas e quando nós percebemos que elas nos viram ou imaginamos que podem vê-los, nós sentimos vergonha. Vejam só, toda a carga de pensamento que vem com isso. Porque nós não queremos que as pessoas percebam aquelas nossas fraquezas, nós ficamos naquela coisa abstrata, no pior sentido da palavra mesmo, né? Que é, não, todo mundo tem seus defeitos, eu também tenho os meus, eu não presto mesmo, mas, como que eu não presto? Quando eu pergunto como eu não presto e eu encontro respostas, aquilo dói, eu não vou querer que as outras pessoas vejam como exatamente eu não presto. E quando elas veem, quando elas descobrem, quando elas se dão conta, vem a vergonha, né? Que é exatamente o que aconteceu com o James. E um exemplo bastante claro de um gesto traidor é o ato do Vincent van Gogh de cortar a própria orelha. Nós vemos no autorretrato de 1889 como ele tenta encarar essa vergonha, essa humilhação, que é se retratando na frente do espelho com a orelha enfaixada, ou seja, a partir de uma perspectiva que os outros veriam, que os outros teriam dele. Tem uma cena que, para mim, é central no Lord Jim, que é logo no começo, quando o Capitão Marlow vai ver uma parte do julgamento do Jim, não é? E tem uma multidão que vai ver, e aí ele volta para a rua e está totalmente cheio de gente, ele está com outro sujeito, um amigo dele. Eles estavam conversando, o Capitão Marlow perde de vista, nem se dá conta de que perdeu de vista, não é? E aí ele tropeça, ou quase tropeça, não me lembro, num cachorro. E ele diz que sai daqui, cão imundo. E segue. E tá uma multidão lá e tudo mais. Ele fica bravo, porque ele quase cai, não é? Por causa do pobre do cachorro. Beleza. De repente, ele já sabia quem era o Jim, porque ele viu no tribunal. De repente, o Jim aparece na frente dele todo vermelho. O Jim era pálido, bem branco, alto, forte. Tal como Joseph Conrad o descreve, tal como o narrador, o Capitão Marlow o descreve, ele era desse modo. Então, quando ele fica vermelho, quando ele fica ruborizado, é muito fácil de perceber. E esse cara apareceu do nada na frente do Capitão Marlow com raiva, tirando satisfação com o Capitão Marlow. E o Capitão Marlow achou que ele estava doido. E como assim ele está tirando satisfação comigo? Como se eu tivesse insultado, sendo que eu nunca falei com ele na minha vida. E aí ele fala, pensa que eu não ouvi quando você falou do cão imundo? E o Capitão Marlow fica desconcertado com aquilo. Ele fica desconcertado. Ele não consegue responder para o Jim, mas a única coisa que ele faz é apontar para o cachorro que está ali do lado. E aí o Jim fica mais vermelho ainda, só que dessa vez não de raiva, mas de vergonha. O que isso mostra dramaticamente para nós? Que o Jim se sentia um cão imundo. E que se alguém usasse a expressão cão imundo, seria para ele. Né? Ou qualquer outra expressão pejorativa. A culpa dele coloca no centro da realidade. É um ato de egoísmo também. E ao colocá-lo no centro da realidade, né? Afetivamente no centro da realidade, e aí vem os pensamentos que são movidos pelos os pensamentos motivados por esses afetos,
ele se torna cego para o resto, inclusive para as outras pessoas. Vejam o que o Joseph Conrad consegue nos mostrar com uma única cena. E bom, ele cora de vergonha quando o Capitão Marlowe aponta o cachorro, não é? E aí a pergunta que eu coloco, que é importante para nós, é qual a dramaticidade dos nossos defeitos? Veja, uma das coisas que eu ressaltei no início, na primeira parte, falando do sentimento de culpa do Lord Jim, é que ele tinha sempre presente, não é, diante dele o seu pecado, mas de uma maneira macabra, ou seja, colocando-se como centro da realidade. Que no fundo ele queria ser impecável. Mesmo que nunca tivesse formulado a expressão desse modo, ele se achava impecável, porque se ele cometeu um ato de covardia e a vida acabou, significa que ele não deveria cometer um ato de covardia em momento algum. Isso era absolutamente intolerável. Hein? E quando nós pensamos a dramaticidade dos nossos defeitos de um jeito positivo, quando temos sempre diante de nós os nossos pecados, mas tal como está no versículo do Salmo 50, e não tal como está na consciência atormentada do Lord Jim, nós percebemos que os pensamentos que, como eu disse, florescem a partir desses sentimentos ruins e persecutórios e egoístas que nos destroem, motivados pelo autodesprezo que também é egoísta, eles são afastados. Esses pensamentos eles servem apenas como distração, porque eles nos colocam no centro da realidade. E quando nós começamos a olhar um pouco para fora, no sentido do que é que nós fazemos, ao invés de tanto o que é que nós pensamos ou sentimos, porque nós sentimos pensando, é assim que é o ser humano, nós sentimos pensando, somos capazes de ver melhor os nossos defeitos. E aí sim o arrependimento é possível. Então podemos relacionar o drama do Lord Jim com o nosso próprio sentimento de culpa, não é? E nos perguntando quais são os nossos gestos traidores. De novo, não os sentimentos e pensamentos que os acompanham, mas os gestos. Quais episódios na nossa vida são como o do cão imundo? Quais episódios são como o do cão imundo para nós? Não devemos procurar esses episódios com remorso, mas com humildade. Porque eles revelam a nossa fraqueza e ao mesmo tempo nos chamam para um dever, o dever de emenda, de quem nós podemos ainda ser. De modo que o que nos deixa envergonhados pode ser um sinal. A vergonha que nós temos de que os outros percebam, a vergonha que nós sentimos quando os outros de fato percebem os nossos erros e gestos traidores, já é uma tentativa de fugir, de se refugiar no sentimento de culpa para não ser alguém melhor. Se a nossa consciência está, como a do Jim, por exemplo, ofuscada por causa do sentimento de culpa e, de novo, dos pensamentos que o acompanham, é necessário olhar os sinais exteriores. O próprio Jim, nessa cena do cão imundo, tem uma oportunidade. A oportunidade de antecipar imaginativamente, com o auxílio da razão, aquilo que ele poderia se tornar, que é justamente um cão imundo. Só que ele acha que já é um cão imundo pelo seu ato de covardia. O problema é que ele não sabe que iria se tornar um cão imundo se desprezando pelo resto da vida, não sendo responsável pelas outras pessoas, pela joia que ele encontrou no Pato Santo, não sendo responsável por ela, porque de algum modo ele queria aplacar aquela culpa. Ou seja, os nossos sinais exteriores podem ajudar a entender o que realmente nos aflige. Algo que causa
os sentimentos e os pensamentos de remorso. Né? Porque a nossa vida é intrinsecamente dramática, nós continuaremos agindo. Né? Como diz o William Marias, a vida humana tem um caráter dramático e argumental. E nós não podemos nos ocupar apenas dos nossos pensamentos, mas devemos pensar aí sim naquilo que fazemos, devemos observar aquilo que nós fazemos. Porque os pensamentos motivados por esses sentimentos, sobretudo de autodesprezo, tais como de vanglória, que muitas vezes é uma tentativa de refúgio do autodesprezo. Bom, se eu não presto em mim mesmo, talvez eu comece a prestar quando eu vestir aquela outra máscara. Perceba a quantidade de mentiras que podemos contar para nós mesmos. Né? Bem, isso nos afasta da realidade, mas os nossos gestos ainda vão nos trair, né, sob certos aspectos, no sentido da vergonha, mas eles podem nos salvar ou ser oportunidade de melhora, como foi esse episódio do cão imundo pelo Lord Jim. É isso que eu queria convidar vocês a fazerem. Não é, se possível, claro, ler Lord Jim, de um modo geral, ler toda a obra, porque vai ajudar muito. É um romance excelente, uma obra-prima. Mas, ao mesmo tempo, pensar nesses seus gestos traidores. Né? Como eu vou tentar fazer também. A partir do cão imundo do Lord Jim, quais são esses episódios de gestos traidores para mim, na minha vida? O que eles revelam? Por baixo da vergonha. Né? E mais, o que a vergonha quer ocultar de mim mesmo? Não só dos outros, mas também de mim. Vejam, tudo que é possível extrair. Eu não falei de todo o romance. Eu só comentei os aspectos do romance que eram necessários para essa análise da dramaticidade dos nossos defeitos. Mas vejam tudo que este vídeo, esta explicação, gira em torno de uma cena do romance. De uma parte. Mas que é capital, né? Que é capital, que revelou o Jim. E é por isso que ela está no romance. Porque ela nos mostra quem é o personagem de um jeito que ele mesmo não seria capaz de contar. Naquele momento, ofuscado como estava pela culpa. E que nós, por outro lado, sejamos capazes, né, mesmo de perceber os nossos gestos traidores e nos aproveitarmos deles como autênticas revelações para o nosso arrependimento. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.